Opa, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Você está assistindo a mais um episódio do nosso programa Como Estudar na Argentina. Bom, se você tem o desejo de realizar um intercâmbio educacional com a Argentina ou com qualquer outro país da América Latina, se você precisa aprovar em algum exame de proficiência para obter o certificado de espanhol e apresentar isso como documento obrigatório em alguma universidade, ou se também você precisa aprovar em algum desses exames para fins profissionais, eu já te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificação para que você possa receber todos os nossos conteúdos semanais que nós estaremos postando aqui no YouTube. E também compartilha com quem você ama, compartilha esse vídeo, compartilha esse conteúdo com as pessoas que te apoiam nesse projeto de estudar no exterior, na Argentina ou em qualquer outro país da América Latina. Muito prazer, eu me chamo Rodrigo Zanlucci, eu sou fundador do Instituto Aprender Espanhol Online, uma escola de espanhol online responsável por ajudar quase 2.000 pessoas a aprovarem nesses principais exames de proficiência em espanhol para ingressar em alguma universidade da Argentina, principalmente a Universidade de Buenos Aires, e também pessoas que gostariam de avançar na vida profissional. Esse tema diz respeito ao documento que você precisará apresentar na Universidade de Buenos Aires, que comprova as suas habilidades nas 4 modalidades de aprendizagem do idioma, que são parte oral, parte escrita, compreensão auditiva e compreensão de leitura, como descrito no artigo 6 da Resolução 3.836/11 do Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires, que diz que, para realizar uma carreira na universidade, o candidato deverá apresentar um certificado nível B2, juntamente com todos os documentos considerados obrigatórios pela Universidade de Buenos Aires. Vamos juntos aqui fazer essa leitura nessa resolução para que você possa entender. Artículo 6. Para ingressar a la universidad a realizar una carrera de grado, el aspirante extranjero deberá presentar en el ciclo básico común. Ponto 3. Acreditación de nivel mínimo de español de acuerdo a lo estipulado en el artículo 35 del presente regulamento cuando corresponda. Artículo 35. Todos los estudiantes cuyo título de nivel secundario provenga de una institución cita en un país no hispanohablante deberán poseer un nivel mínimo de conocimiento y uso del español equivalente al nivel B2 del marco de referencia común europeo. El postulante deberá acreditar el nivel español requerido a través de cualquiera de las certificações otorgadas por la Universidade de Buenos Aires. O Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires chegou a essa conclusão pelos seguintes motivos. Primeiro, o brasileiro ele chegava na Argentina para cursar medicina ou qualquer outra carreira, ele entrava no ciclo básico comum sem saber absolutamente nada de espanhol. Ou seja, imagina comigo, um cidadão dentro de um ambiente acadêmico estudando uma das carreiras mais complexas do mundo, sem entender absolutamente nada do que está sendo passado pelo professor. Era exatamente isso que acontecia. Segundo, não poder contestar os assuntos discutidos em sala de aula por não dominar o idioma. Caso você não saiba, o método de ensino aplicado na Argentina é completamente diferente do método de ensino aplicado no Brasil, que é o famoso PBL. Essa sigla em inglês significa aprendizagem baseado em problemas. É uma prática pedagógica muito utilizada nas universidades da Argentina. É basicamente a apresentação de um tema para um pequeno grupo de alunos que vai iniciar uma discussão sobre esse tema e depois eles vão ter que apresentar esse tema em sala de aula. Agora você imagina comigo, esse aluno ele foi escolhido para apresentar parte desse tema, né, discutir parte desse tema no dia da apresentação. Você acha que esse cidadão vai na escola? Vai na universidade? Você acha que ele vai na universidade nesse dia? Ele não vai. Ele vai ficar em casa, remoendo aquele assunto, com medo de falar em espanhol, né, pensando assim, poxa, será que quando eu for lá e tiver que falar espanhol, será que eles vão rir da minha cara? Será que eles vão me taxar de otário por eu falar o portunhol? Isso acontece, tenha certeza que isso acontece. Por que você sabe que isso acontece, Rodrigo? Porque, como vocês sabem, eu trabalhei em uma agência de intercâmbio educacional durante um tempo da minha vida na Argentina. E o que chegava de pessoas com depressão naquele lugar era incrível. Pessoas que não sabiam o que estavam fazendo na Argentina. Estavam ali estudando, iniciando o CBC, iniciando um sonho,
Passava um tempo, a pessoa não sabia o que estava fazendo na Argentina. Então essa agência de intercâmbio foi forçada a contratar um psicólogo, né, para que fosse desenvolvido um tipo de trabalho, né, aí que se desenvolveu o coach educacional na Argentina. Tá? E isso foi visível também para a Universidade de Buenos Aires. Visivelmente para a universidade. Os professores viam isso acontecendo diariamente. Ok? Então esse foi o segundo motivo que levou o Conselho Superior da Universidade de Buenos Aires a assinar essa resolução. E terceiro, de vários outros motivos, no entanto, eu, particularmente, Rodrigo Zanlutti, considero esse um dos principais motivos que levaram a universidade a lançar essa resolução, é o alto índice de reprovação nas matérias do CBC, que é o Ciclo Básico Comum da Universidade de Buenos Aires. E isso acontecia porque a maioria dos estrangeiros brasileiros não dominava as 4 modalidades de aprendizagem do idioma, que é a parte oral, parte escrita, compreensão auditiva e compreensão de leitura. E eu mesmo conheço muita gente na Argentina, muitos jovens, amigos inclusive, que já ficaram 4 para 5 anos no CBC, no Ciclo Básico Comum. Acredite ou não, era algo assim que eu não sei, né? Essa pessoa precisava de aconselhamento, né, precisava de ajuda, porque essa pessoa não sabia o que estava fazendo na Argentina. E isso se tornou muito visível para a Universidade de Buenos Aires. Tá? E mediante esse problema todo, a Universidade de Buenos Aires não podia ficar em silêncio, porque, de uma certa forma, isso é prejudicial à universidade. Imagina você conversar com um cidadão desse e falar, poxa, eu estou há 4 anos no CBC, não consigo passar do CBC. E essa pessoa não vai dizer para você que ela não fala espanhol. Essa pessoa não vai te dizer que ela é desinteressada, que ela tem dificuldade com o idioma, ela não consegue se comunicar bem no idioma, ela não vai dizer para você que ela tem vergonha de falar o espanhol. Nada disso. Então, conversando com você, a impressão que você vai ter do CBC, do Ciclo Básico Comum, eu falei, caramba, isso é um funil, é impossível passar no CBC. Ok? E se você encontrar alguma matéria, algum assunto falando sobre esse assunto que é impossível passar no CBC, desacredite, tá? Porque o CBC não é um bicho de 7 cabeças, não é nada disso. É tranquilo. No entanto, você precisa estudar. Você já está estudando as matérias da universidade. Você já iniciou a carreira de medicina. Então é complicado. Isso se tornou um problema para a universidade e ela não poderia ficar em silêncio mediante a esses fatos. Então esse foi, na minha opinião, um dos principais motivos que levou a universidade a lançar essa resolução. Mediante aos fatos, vamos então entender como funciona cada um desses exames, começando pelo exame do SEI, que é o Certificado de Espanhol Intermédio da Universidade de Buenos Aires. Bom, e o que você precisa saber, a parte teórica que você precisa saber sobre esse exame é o seguinte, ele é um teste desenvolvido pela própria Faculdade de Filosofia e Letras da UBA, da Universidade de Buenos Aires. Ele foi desenvolvido justamente para testar a sua capacidade de falar, entender e escrever na Universidade de Buenos Aires. Ou seja, é um exame nacional e só faz esse exame quem quer ingressar na UBA, quem quer fazer o CBC. No entanto, pesquisando um pouco mais, entrando em contato com a Secretaria de Educação, acompanhando as resoluções, os informativos da universidade, eu fui informado que esse certificado também é válido em muitas outras universidades da Argentina, ok? Basta você entrar em contato com a Secretaria de Educação da universidade que você deseja ingressar e perguntar se o certificado do SEI também é válido para ingressar. Ok, vamos lá então. Vamos começar entrando aqui um pouco mais a fundo sobre como funciona o exame. A princípio, vamos falar aqui sobre a modalidade de compreensão auditiva e como que funciona essa parte da compreensão auditiva. A princípio, você vai ter que escutar um áudio ou assistir um vídeo por 2 vezes. E quando você estiver escutando o áudio ou assistindo um vídeo, faça as suas anotações. E por que você precisa fazer anotações? Porque você vai precisar responder algumas atividades. Okay? E entre essas atividades, você vai ter que completar frases, você vai ter que responder perguntas, entre outras propostas também. Agora eu vou te falar sobre a modalidade de compreensão de leitura, o que acontece nessa parte. Bom, a princípio vai ser proposto para você um texto para que você possa ler e interpretar esse texto. E uma dica importante que eu te dou é o quê? É você fazer anotações.
de palavras importantes que você encontrar nesse texto. E isso vale para qualquer exame, é uma dica especial que eu estou te dando. Tá? Enquanto você lê, você faz anotações das principais palavras que você gostaria de utilizar posteriormente nas suas respostas. Tá? Então vai ser proposto um texto, você vai ler esse texto e vai interpretar através de exercícios, de perguntas, verdadeiro ou falso, enfim. Vamos para a terceira modalidade, que é a compreensão escrita. E qual que é a proposta dessa parte de compreensão escrita? Bom, a princípio você vai ter que desenvolver um texto entre 15 e 20 linhas. E por que isso acontece? Isso acontece porque eles querem ver se você realmente sabe a gramática espanhola. Lembra que eu comentei com você um pouco mais atrás que o objetivo desse teste ele foi desenhado para testar a sua capacidade de falar, entender e escrever? Ou seja, essa é a parte mais importante. Tá? Então aqui você precisa ser formal, você vai precisar, mediante ao exercício que for proposto para você, você vai ter que usar formalidade, informalidade. Ok? A princípio você vai desenvolver esse texto de 15 a 20 minutos e também você vai ter que enviar um e-mail, não enviar na forma literal, mas escrever um e-mail como se você estivesse enviando para um amigo ou também escrever um artigo de opinião. Ou seja, na parte do e-mail para um amigo você pode ser mais informal. Na parte de artigo de opinião você tem que ser um pouco mais formal. Um pouco não, totalmente formal. E essa é uma das partes mais cobradas, então você precisa entender bem a gramática espanhola. Dito isto, vamos falar então sobre a última modalidade, que é a modalidade oral, que é dividida em duas partes. E como funciona essas duas partes? Bom, vamos lá, vamos por partes. Parte 1, como funciona? A princípio, você vai ter que desenvolver um diálogo com um examinador de forma informal. E nesse diálogo, ele vai fazer perguntas para você como, por exemplo, quais são as suas inspirações, né, em querer morar na Argentina, em querer morar, né, em Buenos Aires, em querer aprender o espanhol, em querer ingressar na Universidade de Buenos Aires, ok? Então é um exame bem tranquilo, onde ele tenta ali conversar com você para ver se você tem eloquência para poder falar, desenvolver um diálogo em espanhol. Na segunda parte do exame, o examinador ele vai te apresentar dois assuntos que possuem repercussões mundiais, como por exemplo, pode ser violência doméstica e aborto. Então você escolhe um desses assuntos e você vai dar a sua opinião sobre esse tema. E logo em seguida, esse examinador ele vai fazer para você uma série de perguntas relacionadas ao que vocês estão conversando. Ok? E esse diálogo ele pode durar até 10 minutos. E para concluir esse tema do SEI, que é o Certificado de Espanhol Intermédio da Universidade de Buenos Aires, eu quero deixar para você aqui um depoimento de um dos nossos alunos, que é a Lísia. Lísia é uma aluna do Instituto Aprender Espanhol Online que aprovou no exame do SEI e que ela tinha muito receio de aprovar, de fazer esse exame, né? Então, ela se submeteu, né, a todos os desafios, estudou muito, se dedicou muito nas aulas, conversação, nas aulas de gramática, redação, ou seja, ela se esforçou bastante para aprovar e ela conseguiu a aprovação. Tem uma coisa interessante, uma peculiaridade que eu gostaria de falar com você a respeito do SEI, é o seguinte: o SEI ele não abre inscrições a qualquer momento. Tá? Essa prova não fica livre, por exemplo, para você chegar lá agora e fazer a sua inscrição para você poder fazer. Não, não é assim. A Universidade de Buenos Aires ela abre estrategicamente algumas datas durante o ano para que você faça esse exame, ok? Então vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui o depoimento da Lísia e logo em seguida a gente vai falar sobre o exame do CIEL, tá bom? Vamos lá, fica aqui com a Lísia. Hola, mi nombre es Licia. Yo venía a Argentina para estudiar medicina en la UBA. Yo hice mi inscripción en SEI, que es lo certificado hecho por la UBA. Pensé en hacer CIEL, pero quería hacer SEI primero. Yo conocí el Instituto Aprender Español Online y me gustó mucho porque las clases son directamente para ese certificado, para SEI, CIEL y CELU. Entonces, SEI está en dos partes. Primero, la parte escrita, que nosotros tenemos que hacer algunos textos y contestar algunas preguntas.
Entonces, en las clases nosotros practicábamos exactamente eso. Nosotros hacíamos textos sobre temas que ya miramos en las pruebas. Escuchábamos audios, porque en la prueba tenemos que escuchar audio y contestar algunas preguntas sobre el audio. Y yo estaba muy nerviosa el día de la prueba, porque es una prueba y yo sabía que necesitaba de eso mucho para hacer mi inscripción en la universidad. Pero cuando estaba con mis pruebas en manos, yo pensé, yo hice eso muchas veces en las clases, entonces voy a hacer como una otra vez normal. Entonces yo hice la prueba y cuando salió el resultado, yo estaba aprobada en la primera parte. Yo no creía, pero yo estaba estudiando mucho y percibí que eso era apenas el resultado de mis esfuerzos acá. Y entonces, cuando aprobé en la parte escrita, yo empecé a estudiar para la prueba oral, que también es muy complicada. El día de la prueba, yo otra vez estaba nerviosa, pero pensé la misma cosa de la prueba escrita. Yo practiqué eso muchas veces en las clases, entonces no hay por qué me quedar nerviosa. Entonces, cuando estaba frente de las dos personas que estaban me avaliando, yo empecé a hablar de mí, porque ellos preguntaron cosas de mi vida, que me gustaba, que hacía en Brasil, por qué venía acá. Entonces empecé a hablar muchas cosas de mi vida, y eso es bueno porque son cosas sencillas para nosotros. Y tuve que hablar sobre una lámina sobre nomofobia, que es dependencia de teléfonos, un tema común. Entonces yo hablé muchas cosas de eso. Al final yo estaba hablando tranquilamente con ellos como si fueran mis amigos, y cuando vi, yo estaba aprobada otra vez y yo no creía. Preguntaba a mi mamá, a mis amigos, ¿certeza que estoy aprobada? Sí, estás. Entonces empecé a llorar mucho porque no creía que estaba aprobada. Pero me quedé muy feliz, muy contenta y orgullosa, porque yo despertaba temprano, estudiaba todo el día y no conocía la ciudad porque debería estudiar, sabía que necesitaba de certificado. Semana pasada yo recibí el certificado, no estaba creyendo porque mi nombre estaba acá. Y eso es una cosa muy, muy buena para mí, porque creo que las cosas están dando cierto para mí. Y es la primera cosa que tengo que hacer para alcançar mis sonhos acá. Ok, e aí, o que você achou do depoimento da Lísia? Eu gostei, ela mereceu, né, esse resultado. Parabéns para você, Lísia, inclusive se você estiver assistindo esse vídeo, espero que você assista para que você possa ver eu dando para você os parabéns aqui pessoalmente. E também parabéns a todos os nossos estudantes do Instituto Aprender Espanhol Online, que já passam de 1.000, né? São quase 2.000 alunos que aprovaram e que fizeram também esses resultados. E parabéns para você também, que vai ser o próximo a aprovar nesses exames de proficiência, para que então você possa alcançar os seus maiores objetivos de vida, ok? Bom, vamos lá então falar sobre o CIEL, que é o Serviço Internacional de Avaliação de la Língua Espanhola. Esse exame é realizado por meio de 4 etapas de avaliação, sendo elas parte oral, escrita, compreensão auditiva e compreensão de leitura. E também ele segue o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas e funciona sobre uma escala de pontos que variam dos níveis A1, A2, B1, B2 e C1. O CIEL é um exame de espanhol realizado para testar o grau de domínio da língua espanhola, e ele foi criado e é realizado por 4 instituições, sendo Instituto Cervantes, Universidade Nacional Autônoma de México, Universidade de Salamanca e a Universidade de Buenos Aires. Assim como o exame do SEI, que é o Certificado de Espanhol Intermédio da Universidade de Buenos Aires, que nós vimos anteriormente, o CIEL ele também é realizado pela Universidade de Buenos Aires, o que significa que ambos os exames possuem a mesma estrutura laboral. A única coisa que diferencia do SEI para o CIEL é que
O CIELI, ele é gerenciado em tudo de forma eletrônica. E o SEI, da Universidade de Buenos Aires, ele é gerenciado completamente de forma física. Ou seja, o que muda ali é somente a aplicação dos exames. O certificado do CIELI tem validade de 5 anos, por se tratar de um idioma que está em constante evolução. Bom, na minha opinião, eu acho que isso deveria valer para qualquer exame, ok? Para todos os exames, sem exceção. No entanto, não é assim que acontece. Existem exames que não têm prazo de validade. Um deles é o CELU, o próximo que nós estaremos vendo depois do CIELI, ok? Bom, se você for analisar, segundo a Real Academia da Língua Espanhola, se você entrar no site, você vai ver que, de fato, o espanhol ele está em constante mudança. Tá? A cada momento surgem palavras novas. E, se nós não ficarmos atentos a essas questões, de fato, o espanhol ele fica defasado. Então, para garantir a qualidade e a eficiência da língua espanhola, a Universidade, né, de Buenos Aires, juntamente com o CIELI, decidiu colocar um prazo de validade nesse certificado de proficiência. Vamos então entrar um pouco mais a fundo para entender como funciona as 4 partes desse exame. Vamos começar aqui falando sobre a compreensão auditiva. Bom, na parte de compreensão auditiva, você será avaliado com relação à compreensão do idioma espanhol, que está relacionado à vida cotidiana, como, por exemplo, falar sobre o trabalho, a vida acadêmica, lazer e outros assuntos que estão relacionados a esse tema da vida cotidiana. Outra parte do exame é a compreensão de leitura, ok? E nessa parte de compreensão de leitura, você será avaliado sobre leituras de textos que você terá que interpretar e compreender. Outra modalidade é a parte escrita, que eles chamam de expressão e interação de escrita. Bom, o que acontece nessa parte? Nessa parte você precisará escrever, tá? No caso ali você vai escrever de forma eletrônica, não vai ser nada de forma física, né? Vai ser tudo eletrônico, pelo computador. Você vai precisar escrever. E nessa parte é interessante, eu vou te dar uma dica que talvez você não saiba, mas faça anotações. Anote, passe anotações. Leve um papel, caderno, lápis, borracha. Leva essas coisas para que você possa fazer anotações. De que, Rodrigo? Palavras. Anote palavras, eu já dei essa dica anteriormente, mas anote palavras, eu estou reforçando, anote palavras relevantes, palavras que talvez você vai precisar para quê? Para que você possa utilizar nesse exato momento em que você está fazendo a prova escrita. E quando você estiver fazendo a prova escrita, vai ser proposto para você que você escreva cartas, e-mails, notas pessoais, ok? Então, quando você estiver fazendo esse exame, lembre-se de ser formal. Seja formal na hora que tem que ser formal e seja informal na hora que precisar ser informal. Então, com base nisso, eles vão testar os seus conhecimentos da parte escrita, da sua gramática, ok? O conhecimento que você tem do espanhol, basicamente, é possível identificar, analisar a partir da escrita. Então, a escrita é muito importante. Estude gramática para que você tenha uma boa pontuação nessa fase, nessa modalidade que é a parte escrita. Vamos então para a última parte, para a modalidade oral, né? Também dita por eles expressão e interação orais. O que é proposto para você nessa parte oral? O que é cobrado de você nessa parte? Vamos lá para que você possa entender. Essa é uma das partes mais importantes, ok? Você precisa ter eloquência, você precisa ser eloquente na hora que você estiver falando, você precisa ter confiança na hora que você estiver falando o idioma. O que mais conta nas avaliações, na parte oral, é a confiança. Tá? Você precisa ter confiança na hora que você estiver falando. E o que é cobrado de você aqui? Bom, o que será avaliado vai ser o seguinte: eles vão propor para você interpretar coisas do cotidiano, como, por exemplo, informações de rua, viagens, locais de cotidiano, como, por exemplo, supermercado, aeroporto. E qual que é a minha dica aqui para você, para que você possa aprovar, ter êxito nesse exame, nessa parte oral? Não somente na parte oral, mas como um todo, né? Parte oral eu acredito que é uma das partes mais importantes, escrita e oral. É o seguinte: busque se familiarizar com assuntos relacionados ao cotidiano. Busque diálogos cotidianos, como, por exemplo, hotel, viagens,
supermercado, aeroporto, ok? Busque diálogos relacionados ao cotidiano. Busque familiaridade. Busque conhecer, aprender palavras relacionadas ao cotidiano. Anote essas palavras, ok? Para que você possa praticar, repetir essas palavras, frases, tá? Busque aqui conteúdo dentro do canal do Instituto Aprender Espanhol Online referente ao Ciel, porque vai ter muito mais conteúdo para você referente ao Ciel aqui, tá? Nesse mesmo dia em que eu estou gravando esse conteúdo, né, esse episódio para vocês, o professor Raul também gravou um vídeo, né, um conteúdo, um episódio, melhor dizendo, falando somente sobre o Ciel. Eu vou deixar aqui no card para você poder clicar e conhecer a estrutura desse exame, saber o que é e o que não é o Ciel, tá? Bom, a princípio é isso. Vamos então agora falar sobre o CELU, que é o Certificado de Espanhol Lengua y Uso. O CELU, Certificado de Espanhol Lengua y Uso, é um certificado de espanhol que pode ser obtido por qualquer estrangeiro que não possui o espanhol como língua nativa. E também é o único exame reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo Ministério de Relações Exteriores e pelo Culto da República Argentina. Saiba que devido a isso, quando você retornar para o Brasil, esse certificado poderá ser carimbado em alguns desses órgãos para comprovar validez em território nacional. Portanto, isso também passa a ser muito importante para aquelas pessoas que cursaram medicina ou que vão cursar medicina, né? Não sei se é o seu caso, mas se você for cursar medicina, preste atenção nesse ponto que eu vou te falar. O que acontece é o seguinte: quando você retornar para o Brasil, vamos supor, formei em medicina, vou retornar para o Brasil para iniciar as minhas atividades de médico. Ok, pera lá, tem um revalida. Quando você for fazer o revalida, você vai precisar apresentar o certificado de proficiência como documento para você fazer o revalida. E esse documento, o seu certificado precisa estar dentro da validade. E se não estiver dentro da validade, você tem que refazer um outro exame para obter novamente o certificado. E o CELU, ele não tem prazo de validade, ele é indefinido, não tem prazo de validade, não expira igual o CIEL. O CIEL, como nós conversamos aqui, são 5 anos. O CELU não tem prazo de validade, ok? Então, automaticamente, você não vai precisar refazê-lo como exigem outros exames de espanhol. O exame do CELU, Certificado de Espanhol Lengua y Uso, é uma prova na qual você terá que ler e escrever textos em espanhol. Você precisará escutar uma gravação de rádio e também manter um diálogo, uma conversação de 15 minutos com 2 professores que estarão avaliando o seu desempenho oral. E toda essa prova é aplicada em um único dia. Esse exame é dividido em 2 partes, ok? E por isso também vamos por partes, tá? Parte 1, que é a parte oral. Essa parte oral ela é baseada em ler, ouvir e falar aproximadamente de 15 a 20 minutos com 2 professores. Através de quê? Textos curtos escolhidos por eles. E o que eles esperam de você nessa parte oral? Eles esperam que você saiba interpretar e transmitir as informações referentes aos textos. Bom, vamos então para a parte 2 desse exame, que é a modalidade escrita, que consiste em ler, ouvir e escrever com um tempo de 3 horas. Essa avaliação consiste em ler textos orais e produzir textos escritos propostos por eles, ok? Eles irão escolher os temas para que você possa produzir. E o que eles esperam de você nessa parte? O que eles vão te observar nessa parte? Eles vão observar a sua capacidade de produção e interação, ok? Produção e interação. E a parte escrita, eu costumo dizer que é uma das partes mais importantes do exame. Por quê? Pela escrita, a gente sabe identificar qual que é o nível de proficiência dessa pessoa. Somente com a parte escrita. Se você escrever um texto para mim ou para qualquer professor do instituto de 20 linhas, a gente já sabe identificar o nível dessa pessoa, tá? Então, isso é muito importante. Então, eles vão ver a sua capacidade de produção e interação. E o que eu recomendo para você? Recomendo que você seja formal nesses textos, de acordo com a exigência, né, do exercício. Porque, geralmente, o exercício ele vai dizer para você se você pode ser formal ou se você pode ser informal. Quando não disser nada, seja formal. Ok? Porque você não sabe com quem você está, para quem você está direcionando esse texto, ou
Dependendo do assunto também você precisa ser formal. Por exemplo, se você pegou um assunto sobre bullying nas escolas, por exemplo, bullying, cyberbullying, não sei, que são os assuntos mais comentados em 2022. Bom, você vai ser formal. Você não pode ser informal diante de um assunto como esse, ok? Então preste atenção nos assuntos. Mediante aos assuntos, seja formal ou informal. Isso você vai analisar nesse dado momento. No entanto, eles esperam exatamente isso de você, ver a sua capacidade de produção de textos. O exame, ele avalia e pontua qual foi o seu desempenho com relação à língua espanhola, ok? E mediante ao seu nível de proficiência, né, aos seus resultados, eles vão classificar você como nível básico, intermediário e avançado. E vale ressaltar também que eles somente vão entregar o certificado para você se você atingir uma pontuação elevada, né, acima do nível intermediário. Aí eles entregam para você um certificado de espanhol. O exame de espanhol do CELU, diferente de outros exames de espanhol, não serve como credencial para professor. Então, se você tem o desejo de ser professor de espanhol, né, de dar aula de espanhol, né, de se aventurar nessas atividades, né, como professor, já saiba que não serve como credencial para professor. Ele somente vai te entregar um certificado de competência da língua espanhola. Okay? Vale ressaltar para você também que você pode fazer esse exame quantas vezes você quiser até que você consiga se certificar, né? Garantir o seu certificado de proficiência em espanhol. E você tem razão, não é fácil. Dá só uma olhada nesse vídeo que eu mesmo registrei na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. Foram mais de 700 pessoas que fizeram esse exame e somente 137 dessas pessoas aprovaram. Ou seja, muita gente achou que fosse ser fácil, muita gente achou que fosse tirar de letra. Então, fácil não é. Possível? Definitivamente é. Essa é uma prova cabal, como você pode ver, os nossos alunos segurando o certificado do CIEL em mãos, do CELU, do SEI. E não foram somente essas pessoas que aprovaram, não. Foram outros alunos também de outros meses que aprovaram nesses exames, como você pode ver aqui no vídeo. E caso você tenha alguma dúvida sobre qual certificado escolher, aqui vai a minha opinião para você. Não pelo fato de eu achar mais fácil ou achar menos rigoroso. Não, isso não existe. Tira isso da sua cabeça. Por quê? Já conversamos. Todos esses 3 exames, qualquer um deles, possuem como regra o quadro comum europeu de referência para línguas. O que significa isso? Todos eles possuem a mesma estrutura laboral. O que muda nesses exames é somente o modo de aplicação. Ou seja, resumindo, qualquer um desses 3 exames que você for fazer, você precisa estar preparado do mesmo modo. Agora, a minha dica pode ser diferente para cada perfil de pessoa. Ok? Então basta você identificar qual que é o seu perfil aqui e tomar a sua decisão, a melhor decisão. Por exemplo, se você vai para a Argentina fazer medicina, qual que é o exame que eu indico para você? Eu indico o CELU, Certificado de Espanhol, Lengua y Uso. Por quê? O CELU, como a gente já viu, ele não tem prazo de validade, ok? Por exemplo, se você vai para a Argentina fazer medicina e quer voltar para o Brasil para exercer as suas atividades de médico, você vai precisar fazer o Revalida. E um dos documentos exigidos no Revalida é o certificado de proficiência em espanhol, válido, ok? Então, o CELU, você não vai ter esse problema, até porque ele vai ter validade eterna. Tá? Porque se você escolher o CIEL ele tem um prazo de 5 anos, medicina são 7 anos, ou seja, ele perde a validade no meio do seu processo letivo. Então, terminando a faculdade de medicina, você vai precisar novamente fazer o exame de espanhol, tá? Para se certificar novamente. É claro que você vai ser mais fluente, você vai ter mais condições, capacidade, eloquência, coerência para poder aprovar em um exame, com certeza. Tá? Mas se você puder fazer o CELU, para que você não possa ter que repetir esse processo no futuro, vai ser interessante. Agora, se você estiver na Argentina, eu recomendo que você faça o exame do SEI. E por que o SEI, Rodrigo? Baixo custo-benefício. Ok? Caso aconteça alguma coisa, não aprovei no exame, não aprovei na primeira ou não aprovei na segunda, caramba, e agora? Tranquilo, refazer de novo. Não é caro, tá? Então você pode fazer ali quantas vezes você quiser até você aprovar. Só que tem um porém, o SEI ele tem um problemão, porque ele não abre as inscrições em todo o tempo. Tá? As datas são estratégicas e elaboradas pela Universidade de Buenos Aires, então tem um problema, cuidado.
Cuidado com relação às datas, ok? O CIELE eu indico para qualquer um que esteja no Brasil. Por quê, Rodrigo? Ok, pelo simples fato da facilidade que você vai ter para encontrar um polo de aplicação do exame. Diferentemente do CELU. O CELU ele possui poucos polos de aplicação. De repente você vai ter que se deslocar de cidade ou até de estado, caso você queira fazer a prova do CELU. Ok? Agora o CIELE não, são centenas de polos esparramados em cidades, em estados, então a facilidade vai ser bem maior. Uma outra dica que eu deixo para você é a seguinte: não tome a sua decisão com base no que você vê ou escuta na internet. Cada caso é um caso, ok? Cada pessoa aprende em um ritmo diferente, cada pessoa tem as suas limitações, ok? Não é todo mundo que corre no mesmo ritmo. Pessoas correm em velocidades diferentes, então cuidado para você não se enganar. Preocupe-se mesmo em aprender o idioma da forma correta, com professores nativos, com uma escola de idiomas que possui o quadro comum europeu de referência para línguas, como regra, assim como orienta a Universidade de Buenos Aires. Outra dica que eu deixo para você, importante, é a seguinte: tente resolver isso enquanto você está no Brasil. Por que, Rodrigo, que eu não posso deixar para chegar na Argentina para resolver? Tente resolver isso quanto antes. Por quê? Quando você chega na Argentina, é outra coisa. Ok? Você está vindo para a Argentina para quê? Para realizar um intercâmbio educacional. Não é para realizar um intercâmbio de idiomas. Tá? Então, eu vejo muitos alunos fazendo isso. Deixa chegar na Argentina para aprender o espanhol, para aperfeiçoar o espanhol, para poder, né, começar do zero. Não faça isso. É um perigo. Eu conheço pessoas que já ficaram 2 anos morando na Argentina, fizeram o CIELE e reprovaram. Depois que, né, comprou um curso de espanhol, aprendeu gramática, aprendeu interagir de forma formal, aí ele conseguiu a aprovação. Cuidado com isso. Tente resolver enquanto você está no Brasil, para que você não tenha problemas enquanto você está na Argentina. Conheço outros casos também de familiares pressionando essa pessoa. Tem alunos no instituto, não vou falar nome, né, para que a pessoa, caso ela assista, não se sinta envergonhada, não sei. Mas tem alunos do instituto, eu já conversei com pais, tá? Os pais entram em contato conosco pedindo ajuda, solicitando ajuda, porque os filhos estão na Argentina já tem um tempo, já fizeram o exame 3 vezes de proficiência em espanhol e não aprovaram. Aí entra em contato: oi, vocês possuem um curso de espanhol e tal, ajuda minha filha, ela fez curso preparatório e não aprovou, fez 1, 2, fez a 3ª, está indo para a 4ª vez. Eu tenho isso registrado, só que eu não posso colocar isso para não constranger essa pessoa, tá bom? Pela 4ª vez a pessoa entrou no Instituto Aprender Espanhol Online, aprendeu com a gente e tal, fez e aprovou o exame. Então isso acontece muito, ok? Eu vejo muitas pessoas errarem quando elas optam ou pensam que um preparatório para os exames é o suficiente para aprovar com o nível intermediário B2 nos exames de proficiência em espanhol, ok? E por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas não vão dizer para ela que uma pessoa no nível intermediário B2... Quer ver? Ó? Vamos fazer melhor. Eu vou ler com você aqui o que o quadro comum europeu de referência para línguas diz sobre uma pessoa que possui o nível B2. Vamos ler junto aqui para você poder entender. Essa pessoa é capaz de entender ideias principais de textos complexos que tratem de temas tanto concretos como abstratos, inclusive textos de caráter técnico, se forem de sua área de especialização. Essa pessoa pode interagir com falantes nativos com um grau suficiente de fluência e naturalidade, de forma que a comunicação ocorra sem esforço por parte dos interlocutores. Essa pessoa pode produzir textos claros e detalhados sobre temas diversos, assim como defender um ponto de vista sobre temas gerais, indicando vantagens e desvantagens de várias opções. E por não saber dessas informações, por não passarem para ele de forma clara e transparente sobre o perfil, as características de alguém que possui o nível intermediário B2, segundo o quadro comum europeu de referência para línguas, como eu acabei de ler com você agora há pouco, essa pessoa ela acredita ser possível aprovar no exame de proficiência em espanhol, né, nesses principais exames, somente com um preparatório. Sendo que
esses exames eles vão exigir o máximo do seu conhecimento em espanhol. Eles vão exigir o máximo da sua capacidade, ok? E a recomendação das principais universidades da Argentina, incluindo a Universidade de Buenos Aires, é que o candidato a esses exames busque um curso de espanhol que segue como parâmetro, como regra, o quadro comum europeu de referência para línguas. Eu tenho um exemplo aqui de alguém que fez exatamente isso que nós estamos conversando agora. Ele pensou que fosse possível aprovar no exame de proficiência do Ciel sem fazer um curso de espanhol. Exatamente, ele aprendeu espanhol sozinho nas ruas de Buenos Aires, ele saiu para se aventurar, entrava em padaria, entrava em supermercado, em lojas, e ali ele ia aprendendo espanhol. E chegou um determinado tempo que ele sentiu que estava preparado para fazer o exame e ele reprovou. Ok? Eu vou deixar você assistir esse depoimento para que você saiba que esse é um erro muito comum, ok? Muito comum. Eu estou rindo assim porque eu também cometi esse erro. E esse erro acontece todos os dias, ok? Quando a pessoa se submete a um exame como esse, que exige o máximo dos seus conhecimentos, essa pessoa, ela assusta. Por quê? Porque essa pessoa aprendeu espanhol errado. Quando você aprende espanhol na rua, né, de Buenos Aires, eu vou sair falando, eu vou me aventurar, né? Isso acontece. Aconteceu comigo, ok? E quando você se submete a um exame como esse, totalmente formal, onde você precisa ser formal, onde você precisa ser coerente, ok? Usar a gramática, você não consegue aprovar. E foi o caso do William. Eu quero que você assista esse depoimento e tire a sua conclusão, ok? Bom, vamos lá. Já estou encerrando esse episódio, mas eu preciso que você assista esse depoimento. Vamos lá. Olá, me chamo William, tenho 23 anos e sou brasileño. Hace 1 año y 3 meses que vivo en Buenos Aires y ahora rendí el examen S5 de Ciel. Cuando llegué estaba un poco nervioso, pero ahora ya estoy más tranquilo. Como dije, hace 1 año que estoy en Buenos Aires y estaba practicando en la calle, pero sentí que me faltaba la parte más formal y gramatical de la lengua, como conjugar verbos y todo. Así que después de 1 año viviendo acá, empecé la cursada en el instituto y me ayudó un montón, tanto por la parte formal, la gramática, conjugar los verbos y también todas las prácticas orales cuanto escritas, redacciones. Y una sugestión que yo les doy es que traten de estudiar un montón en Brasil, aprovechar la parte formal, gramatical, y que al final, cuando estén seguros, que vengan a Buenos Aires para ir a practicar en las calles, como conocer las personas y ver como las diferencias, cómo hablan acá y todo. En el examen S5 habían como 2 partes. La escrita a mí me pareció fácil porque había practicado un montón en las clases, pero la parte oral me pareció un poquito más difícil, pero porque no nos daban tanto tiempo, pero por eso. Y entonces agradezco al instituto por las clases, por los profesores, todos los colaboradores, y que suerte chicos y vengan a Buenos Aires. Conseguiu identificar o erro do William? Bom, espero que você não cometa também o mesmo erro. E como que eu descobri isso? Como que eu percebi essa situação complicada acontecer? Bom, quando eu trabalhei em uma agência de intercâmbio educacional, como muitos de vocês já sabem, fazia documentação, ia, saía, trâmite, vendas também. Dentro dos pacotes de intercâmbio era proposto um preparatório para os principais exames de proficiência. E quando esse assessorado chegava na Argentina, ele ia para esse curso presencial, fazia o preparatório, fazia o exame e reprovava. Ele não conseguia aprovar. Então ele chegava à conclusão que aquele conhecimento do preparatório não era o bastante para ele aprovar nos exames. Então ele era forçado a fazer um curso que fosse trazer para ele conhecimento o bastante para aprovar nesses exames. Como indica a Universidade de Buenos Aires, que o candidato que for fazer esse exame do Ciel, do CELU, do SEI, que faça um curso de espanhol completo, que siga como regra o quadro comum europeu de referência para línguas, ok? Então, isso também foi o que me levou a criar o Instituto Aprender Espanhol Online, que é uma escola de idiomas
de espanhol EAD, que hoje já ajudou quase 2.000 pessoas a aprovarem os principais exames de proficiência em espanhol. E seguindo essas informações da Universidade de Buenos Aires, você vai aprender o espanhol da forma correta e desenvolver habilidades similares nas 4 modalidades de aprendizagem do idioma, que é a parte oral, escrita, compreensão auditiva e compreensão de leitura. E, consequentemente, você vai obter um excelente nível no seu certificado de proficiência em espanhol. E se você está me assistindo até agora, é porque, de fato, você tem interesse em aprender espanhol. Construir um vocabulário perfeito que sai além, aprovar em qualquer exame de proficiência em espanhol para ingressar em alguma universidade da Argentina ou da América Latina. E por saber que você tem interesse, eu vou deixar para você 3 recomendações finais para você não errar. A primeira recomendação que eu deixo para você é a seguinte: cuidado com as afirmações e promessas que você encontra na internet, como, por exemplo, espanhol em 30 dias, certificado rápido, pílula magnética do espanhol. Cuidado! Essas pessoas não possuem formação acadêmica e se intitulam professores de espanhol somente para te vender cursos de idioma. Aqui vai a minha segunda recomendação. Busque por instituto de idiomas que lhe possibilite passar por uma imersão diária no espanhol. Ou melhor, que você tenha contato com professores nativos diariamente, podendo interagir com professores e com alunos e ainda ser corrigido pelos professores. E também que siga o quadro comum europeu de referência para línguas como base, assim como indica também a Universidade de Buenos Aires. A minha terceira e última recomendação é a seguinte: preste muita atenção. Um idioma não se aprende na língua do estudante, mas sim na qual se deseja aprender. Ou seja, cuidado para não ficar preso no portunhol. Isso pode trazer para você grandes prejuízos, inclusive também na hora em que você estiver fazendo o exame. Ok? E eu sei que, além de aprender espanhol, você deseja algo muito maior em sua vida. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do nosso programa Como Estudar na Argentina, com o tema Certificados de Espanhol aceitos pela Universidade de Buenos Aires, ok? E eu espero muito ter ajudado você de alguma forma nesse episódio, de coração. Quero te agradecer, muito obrigado pela sua audiência. Eu quero te convidar para se inscrever nesse canal, se inscreva, ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta também, ative o sino de notificação para que você possa receber outros materiais como este daqui, de intercâmbio educacional sobre CL também, né? Como aprovar no CL, assuntos também como aulas de espanhol, que também é do seu interesse, ok? Para que você não perca nada do nosso conteúdo. Um grande abraço para você e eu te vejo em um próximo episódio. Tchau, tchau!